amigos do canal, mais um vídeo para vocês. Como vocês viram aqui no título do vídeo, hoje é fazendo uma análise do Taiwan Pro, que foi o segundo show qualificatório para o Mr. Olympia que a gente teve com a categoria Fit Model. Ele aconteceu lá em Taiwan, na China, no dia 5/4. Foi transmitido pelo canal da IFBB Pro Taiwan, pelo YouTube. Eu divulguei lá o link da transmissão a hora que começou. Então, se você não quer perder nenhum conteúdo sobre o Fit Model, acompanhar os próximos shows profissionais e tá por dentro do que tá acontecendo, é só me seguir lá no meu Insta e também seguir aqui no canal, ativar as notificações, o sininho. E eu vou trazer então um panorama do que aconteceu ali. O que eu vou mostrar? Todos os atletas que competiram, qual foi o top 5, o top 6. Vou fazer uma comparação da evolução do físico da campeã do Muscle Contest Japão, que ela participou, pro Taiwan Pro, que teve um mês e pouquinho de diferença. E também fazer a comparação entre o line-up do Muscle Contest Japão com o Taiwan Pro e das campeãs, que são as duas classificadas que a gente tem pro Mr. Olympia. Então, vamos lá começar já fazendo essa análise para vocês. Aqui eu preparei um material para ir guiando o vídeo. Então, essas foram as meninas que competiram. Diferente do que aconteceu no Muscle Contest Japão, que a gente tinha mais de 40 atletas, aqui nós tivemos 10 atletas participando, todas ali da região próximo à China. Tiveram 3 nacionalidades diferentes, que foi China, Coreia e Filipinas. No Muscle Contest Japão, a gente tinha 6 países diferentes representados. Então, aqui tende a ser um pouco menos, porque já é o segundo show. E também as atletas pegaram os feedbacks. A gente vem para casa para fazer o trabalho para ir para o próximo show. Eu já quero parabenizar todas essas atletas aqui, que em um mês e alguns dias conseguiram trabalhar, apresentar uma nova versão, um físico diferente do que apresentou lá no Muscle Contest Japão, e conseguiram ir para esse segundo qualificatório. Então, aqui, ó, eu trago para vocês o nome das 10 atletas que participaram do Muscle Contest, das 10 atletas que participaram do Taiwan Pro. Em primeiro lugar, que a gente teve ali foi a Siu Jin. Em segundo lugar, foi a Mayra. Em terceiro lugar, a Hyun Song. Eu não sei se eu vou estar pronunciando o nome de todas corretas, então já peço desculpa. Em quarto lugar, a Parolin, que é da China. Em quinto lugar, a Hyejin Choi, também da Coreia. Em sexto lugar, a Yeseu Lee. Depois veio a Eunai Ko. Em oitavo lugar, a Dabin Park. Em nono lugar, a Pin Yun Shen. E em 10º lugar, a Angel Cheng, que foi a segunda Pro que a gente teve no mundo no ano de 2025. Mas eu já quero deixar aqui os meus parabéns para essas atletas mais uma vez. Estar nesse segundo show profissional e todas ali que pegaram feedback, que foram, trabalharam, evoluíram físico, conseguiram ir para esse segundo Pro Qualifier representando a categoria e mais uma vez buscando um espaço para essa categoria que é nova e buscando a consolidação do padrão que a gente vem construindo dentro da Fit Model. E aqui eu vou mostrar para vocês o top 5. Então, esta atleta aqui, deixa eu pegar uma flechinha para vocês verem. Ó, esta atleta aqui foi a campeã, que é a Siu Jin. Em segundo lugar, a gente teve a Mayra, que também estava dentro do top 10 no Muscle Contest Japão, do top 5 ela estava. Em terceiro lugar, se eu não me engano, é a Ryu Song, que é da Coreia também. Em quarto lugar, a Parolin. E em quinto lugar, a Hyejin Choi. Então, essas foram as atletas. O que a gente consegue observar de coisas incomuns que essas atletas têm em comum. Vamos dar uma olhada aqui, vou pegar uma outra flecha.
Basicamente, eu vou me guiar pelo físico da top 1, mas vamos lá. Nós temos a Nós temos a linha de ombro a ombro retas em todas essas atletas, então é um padrão que a gente tem em relação à pose. Vocês observam que todas elas posam meio lateralizadas, então ó, a gente consegue ver a linha de cintura e também aqui o glúteo da atleta. Então é uma coisa que a gente vê em comum entre elas. Eu acho que a atleta que posa um pouco mais reta é esta atleta aqui, mas outra questão que eu tava observando é aonde a mão é posicionada. A atleta que tá com a mão mais baixa posicionada é essa atleta aqui. Se vocês observarem, todas as outras, elas estão com a mão posicionada bem ali onde a gente tem aquele arco da cintura. Eu acredito que isso faz com que a gente aparente ter a cintura mais fina. Então, ó, todas elas estão com a mão bem ali nessa curvatura que a gente tem. Outra questão que eu acho que é importante a gente ver em relação à pose. O pé de apoio, que é esse daqui, deixa eu mudar aqui, ele está totalmente lateralizado em todas as atletas, ele não tá nem na diagonal, ele tá lateralizado. E o pé que fica ali mais na ponta, né, na frente, né, ou ao lado, ele tá levemente para frente. Ó, essa aqui é a atleta que tá com o pé mais na lateral. O restante ele tá encostando a pontinha do pé no chão, com ele posicionado para frente. Eu acredito que em pose é isso que a gente consegue observar em comum entre essas atletas. Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar um outro. Opa! Se a gente notar aqui, a maioria delas tem o glúteo médio que aparece nessa pose de frente. Eu acho que todas, na verdade, têm esse glúteo médio, só que é algo muito suave. Não é aquele glúteo médio que fica aquela bolsa acumulada na frente. Eu acredito que seja um pouquinho em relação à pose, isso dessa lateralização. Então, é comum se a gente... Opa, deixa eu só dar um... É comum a gente ver isso em todas essas atletas na pose de frente. Ombro levemente desenhado, ó, dá pra ver que a atleta a que ganhou, ela não aparenta ter um ombro bem arredondado, diferente da que ficou em segundo lugar, até essa que ficou aqui em quarto, que tem um pouco mais evidente. O abdômen dela eu achei um pouquinho mais marcado aqui. Também, eu acredito que é isso que a gente consegue observar nessa linha, nessa pose de frente. Agora, quando a gente vai para pose de costas, o que a gente consegue observar entre as atletas? Vamos pegar aqui. Sempre usando como referência a top 1. O glúteo dela é um glúteo bem arredondado, que a gente consegue observar os contornos que a gente tem ali, com o início da gota também levemente aqui se formando, mas é bem leve, é muito sutil, nada que chame muito a atenção. Ombros, aqui a gente consegue observar um pouquinho ombros aqui a gente consegue observar um pouquinho melhor o desenho que a gente tem dos ombros dela. Tanto que, ó, na pose de costas, ela não cobriu todas as costas, tá? Ela cobriu metade das costas, então... Geralmente as atletas acabam cobrindo para não mostrar muito essa questão de musculatura, mas ali também tá, vocês conseguem ver que tá bem sutil. Não achei a linha de cintura tão, a pose de costas, não achei tão fina aqui, quando a gente dá uma olhada nesse contorno, aqui que a gente faz, eu não achei tão fino, mas tem toda a questão de proporção dela. Ou das outras atletas também a gente consegue ver que o glúteo é levemente arredondado. O da Mayra, que com certeza é o glúteo mais arredondado que a gente tem dentro do line-up. Essa daqui, essa atleta, eu achei que ela tá um pouco maior que as outras também. Eu acredito que de costas também cabelos que a gente pode observar são cabelos longos,
Todos, o mais curto foi o da campeã, mas ó, a maioria é na linha quase da cintura, um pouquinho acima do biquíni, com cores mais escuras também. Então, eu acredito que essa é uma análise geral do que a gente teve ali no top 10. Quando a gente vai olhar pro top 6, a gente entra mais essa atleta aqui, deixa eu pegar o nome dela. O top 6 é a Yeuseu Lee. E ó, o que a gente pode observar é um pouco da diferença de altura. Aparentemente, essas atletas são um pouco maiores, essas aqui das pontas, e essas aqui são as menorzinhas. A Mayra, eu acredito que ela beira ali a Open A. Eu não tenho certeza, tá? Mas ela é Open A ou Open B. A Mayra também nessa pose, ela tá um pouquinho mais naquele formato de flecha, que é o que a gente vê algumas atletas posando, só que não é o mais comum dentro da pose da Fit Model, mas eu achei que tá um pouquinho diferente a pose dela até do último campeonato que ela participou, que foi o Muscle Contest Japão. Mas no geral, atletas com o físico muito bem desenhado, óbvio, muito bem desenhado. Eu digo que a gente tá buscando um padrão fit model, não pode ser nada muito hard, nada que chame muita atenção. Então eu acredito que é isso que elas têm em comum, um físico totalmente equilibrado e delicado entre essas atletas. A gente não teve uma cor predominante de biquíni, acredito que entra muito esse turquesa, um tom de verde, azul, um rosa, e também aqui o vermelho se repete. Essa atleta aqui que ficou em sexto, eu acho que ela tá um pouquinho mais, não sei se talvez nessa pose aqui ela tá forçando, mas aparece um pouquinho mais, vocês podem ver aqui os cortes nela. E aqui a gente consegue observar novamente a pose de costas dela. E olha a diferença da primeira atleta. Aqui, ó, aqui a gente tem o início de uma gota e aqui, ó, a gente tem a gota já mais formada. Aqui é bem leve, ó, ela não chega nem a fechar essa gota. Mas olhando para essa aqui, mais formada. A da Mayra também, ó, levemente, mas com o glúteo bem arredondado, a gente consegue ver que é um glúteo bem empinado também, né? Ó, essa daqui também tem a gota um pouquinho mais profunda. Aqui, nessa atleta, eu vejo bastante essa desproporção de ombros com quadril, formando basicamente aquele ampulheta, né? Aquele físico bem ampulheta que a gente tem, ó. Se a gente fechar aqui, é um físico muito bem ampulheta. Essa daqui eu achei que a quantidade de cabelo poderia ter diminuído um pouquinho pra dar um pouquinho mais de visualização ali em relação ao ombro dela também, tá? Mas esse aqui foi o top 6. E vamos dar uma olhada na evolução da Siu Jin, que foi a segunda classificada que a gente teve pro Mr. Olympia ali na categoria Fit Model, representante da Coreia. E o que a gente consegue observar? Aqui foi o primeiro Pro Qualifier dela. Eu não vi se ela compartilhou o feedback que ela recebeu no Muscle Contest Japão. Mas o que a gente consegue notar? Óbvio, as fotos aqui estão em distâncias diferentes. Mas já dá pra perceber que pro Taiwan Pro, ela já foi um pouco mais seca. As pernas estão mais finas. Até o glúteo eu achei que deu uma suavizada aqui. Ombro eu também achei que tá menos marcado do que a gente tem. Outra coisa que mudou foi a cor do cabelo. Pode ser coincidência ou não, mas como eu falei no meu vídeo anterior, todos os atletas do top 10 tinham o cabelo comprido, a maioria na verdade, e escuro. Então aqui ela também observou e mudou, e eu acho que fica mais harmônico. Acho que não contrasta tanto com o tã da pintura. Acho que ela acertou muito nessa modificação da cor do cabelo. Outra coisa que me chama a atenção nela, e em algumas atletas lá de fora, é que elas não... algumas não usam biquíni com o brilho. E que a gente pode ter um tecido específico brilhoso. Aqui ela tá usando com aquele tecido mais cintilante, mas que não
tem a cor brilhosa e eu gostei mais dessa cor de verde nela. Eu achei que combinou mais ali com o contraste que ela teve. Talvez porque mudou a cor do cabelo, tá? Mas eu acho que essas são as principais coisas que eu percebo de mudança dela. Pose, não percebo diferença, tá muito parecido. E uma outra curiosidade para vocês saberem, a Hyunjin, ela não estava nem no top 20 do Muscle Contest Japão. E quase um mês e pouco depois, ela foi para a classificada. Então, atletas que ficaram na frente dela no Muscle Contest Japão, neste show, acabaram ficando algumas colocações atrás. E ela, que ficou depois do top 20, subiu boas colocações, conquistando a classificação para o Mister Olímpia. Então, é isso que a gente diz. Cada show dentro do fisiculturismo é um show. Ela conseguiu provavelmente absorver o feedback, trabalhar e apresentar uma melhor versão para esse show. E a gente também não pode deixar de trazer que os árbitros eram árbitros diferentes. Então a gente pode ter essa visualização, eles enxergaram ela de uma forma melhor. E um outro ponto importante de se ressaltar é que no Muscle Contest Japão eram mais de 40 atletas. Então talvez alguma passou despercebida ali, porque pensa para você analisar como árbitro 40 atletas e prestar atenção em todas. É muito difícil, né? Eu me coloco no lugar e eu acredito que eles fazem o máximo para conseguir prestar atenção, analisar os principais pontos, mas deve ser bem difícil. Então, eu tenho essa hipótese, que algumas passaram despercebidas, mas que, óbvio, não nada mudaria. Eu acredito que não mudaria o resultado que a gente teve ali, mas talvez algumas colocações sim, se a gente tivesse menos atletas, tá? Mas com o físico que a gente conseguiu ver o que ela evoluiu de frente e o que ela evoluiu de costas. Dá pra ver que o físico tá mais seco também de costas. A gente consegue ver, eu acho que pela marcação aqui do glúteo, ela tá com um volume um pouquinho menor. E ó, se a gente dá uma olhada no cabelo, ficou muito melhor assim, gostei muito mais. Particularmente falando, tá? E olha pelo ombro aqui, pode ter sido. Deixa eu pegar aqui pra vocês sinalizarem. Olha esse corte leve que a gente tem aqui no ombro. Aqui já não aparece tanto, tá? Então, eu acredito que ela estava mais seca, só que ela não entrou tão condicionada, ó. Se a gente, ó, o braço aqui ainda assim aparece levemente o corte do bíceps, mas nada que seja muito grotesco ou chame muito atenção. Então, essas foram as mudanças que eu percebi no físico. Então, agora vamos fazer a comparação entre o top 6 do Muscle Contest Japão e do Taiwa Pro. Aqui eu pego como referência sempre os posts que a página da Bikini... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que é Bikini Network faz, mas só vocês procurarem essa logo ali no Instagram. Se você não segue, sigam eles. É muito legal ver os conteúdos que eles postam, sempre fortalecendo as categorias femininas. Então, eles postaram essa comparação, eu tirei um print para trazer aqui para vocês. Então, esse foi o top 10 do Taiwa Pro e esse foi o top 10 do Muscle Contest Japão. Nós observamos aqui, top 10 não, top 6, desculpa. O que a gente observa aqui? Algumas figurinhas carimbadas. A Mayra, aqui que... Eu até no último vídeo que eu comentei do Taiwa Pro, eu trouxe que eu acreditava que ela seria uma das atletas que brigaria ali pela classificação, ou até mesmo a campeã. Eu achei que ela, por alguns momentos ali, ela iria ser a classificada, mas ainda não foi, mas tenho certeza que ela vai estar no Olímpia, tá? Esse ano representando a Fit Model. Mas a Mayra, então, aqui ela ficou em segundo, e no Muscle Contest Japão ela ficou em quarto. Deixa eu puxar aqui uma outra atleta que ficou. Ó, aqui deixa eu ver o nome dela que eu esqueci.
a a Ah Song. Já a Ah Song, no Taiwan Pro, ela ficou em terceiro lugar. E no Muscle Contest Japão, ela tinha ficado em sexto. Eu não observo muita diferença no físico dela. Vejo algumas mudanças em relação ao visual. Cabelo, ela deu uma modificada, que eu achei que ficou melhor aqui no Taiwan. E esses pequenos detalhes contam sim quando a gente tá falando de fit model, tá, gente? Por mais que às vezes a gente deixa de lado, mas eu acho que faz muita diferença. Então, o cabelo talvez seja a luz, mas parece que tá levemente mais escuro, mas a forma que ela deixou o penteado tá diferente. Também observo que tá um pouco menos volumosa em relação a glúteo. Pode ser que seja a pose dela, que antes aqui tava mais lateralizada que aqui, tá? Então por isso talvez não apareça tanto o glúteo na pose de frente dela. Quem mais está no top 6 é essa outra atleta, que deixa eu confirmar o nome dela, a Riejin. A Riejin antes, no Muscle Contest de Japão, tinha ficado em terceiro lugar. E aqui ela ficou em quinto lugar. A gente observa que a pose não tá tão lateralizada mais. Deixa eu puxar aqui pra vocês. Ela trouxe a mesma cor do biquíni, porque eu acredito que ela acertou na cor do biquíni. Não tem muito por que mudar. Mas a pose não tá tão lateralizada. A gente observa aqui que a dorsal dela fica bem expandida nessa pose de frente, o que dá um aspecto de cintura mais fina. E eu acredito que parece que ela tá um pouco mais volumosa no Taiwan Pro, mas eu não sei se é por questão de foto. E essa outra atleta aqui, que é a Parolin, ela tinha ficado dentro do top 10. Se eu não me engano, ela ficou em nono lugar no Muscle Contest de Japão. E aqui ela já ficou em quarto lugar. Então ela tá galgando ali, basicamente, o seu caminho para ser uma das classificadas para o Mr. Olímpia. Quando a gente olha as poses de costa, o que a gente consegue verificar? Olha como a atleta que aqui tinha ficado em sexto lugar e aqui ficou em terceiro, deu uma suavizada no glúteo. Tava bem mais marcada a gota dela e agora tá bem menos. Outra questão, a gente consegue observar que ela tá, eu acho, não sei se um pouco mais ereta aqui, mas sei lá, pra mim tem uma outra diferença na parte superior dela, dessa foto, pra essa daqui. Talvez seja um pouco de cabelo, tá? Eu achei que o cabelo dela aqui tá mais cheio, que foi o jeito que eu achei que tá mais bonito. Vamos dar uma olhada pra Mayra. O que mudou? Essa foto aqui, ela tá se mexendo, mas parece que o glúteo dela tá um pouquinho mais redondo. E as pernas estão menos marcadas. Eu acredito que é por conta da posição dos pés, tá? Que estão diferentes nas fotos. Mas são só muitos detalhes que a gente tá dando uma olhada aqui, tá, gente? Vamos ver o que mais que a gente tem de diferente. Essa outra atleta, essa atleta aqui, é essa atleta aqui. O que a gente também vê, o cabelo tá um pouco maior dessa atleta. Mas aqui ela tá posicionada, então parece que a linha dela aumentou. Mas aqui é porque ela não tava ainda na posição correta quando eles tiraram essa foto. E ela parece que tá com um pouco mais de volume, eu achei. O que vocês acham? Mas é muito achismo, tá? Óbvio, é foto. Foto em cima do palco com luz, então às vezes aparenta que a pessoa é maior mesmo e não, às vezes nem é tanto, nem tem tanto volume. Mas essas foram as minhas observações e percepções sobre o que aconteceu ali no Muscle Contest Japão comparado com o Taiwan Pro. E agora vamos para a comparação entre as duas classificadas. O que a gente tem aqui? A gente tem a Emily Channel, que foi a primeira Fit Model Pro classificada para o Mr. Olympia. E aqui a Siyu Jin. Que eu observo dentro desses físicos, o que tem em comum ou o que tem de diferente. Vou trazer mais uma vez a questão de que em nenhum dos físicos a gente tem um ponto forte nas atletas. E não ter um ponto forte não significa que isso é ruim. Significa que não tem nada que chame muito a atenção, algum músculo que se sobressaia.
E isso é bom quando a gente fala de fit model, porque eu lembro que eu comentei com vocês, as minhas percepções de fit model são 2 termos. Se eu pudesse definir a fit model em 2 palavras, seria harmonia e elegância, delicadeza. Eu acho que os 2 físicos transmitem isso. Mas vamos dar uma olhada, então, ó, trazer linha de cintura. A da Emily tá, ela não posou tão, eu acredito, essa aqui é o ângulo da foto, mas quando se a gente pegasse uma foto um pouco mais de lateral dela, apareceria que ela posa levemente lateralizada, mas essa atleta posa mais lateralizada. E daí, quando a gente tem essa lateralização junto com a expansão de dorsal, o que que a gente vê? A gente percebe que a cintura fina, a cintura que tá entrando aqui, que é um ponto que tem chamado bastante atenção. Na pose de frente, a gente consegue também ver o glúteo médio de ambas as atletas. A Emily parece ter um pouquinho ele mais desenvolvido, que eu acredito que da Siu Jin. Mas na Siu Jin, o que eu vejo? Que é o abdômen mais marcado, diferente do que acontece com a Emily. Eu acho que a única marcação que a gente vê aqui é mais essa das costelas. E aqui a gente vê essa linha de abdômen bem marcado com um leve gominho. Eu acredito que seja a parte mais musculosa que a gente tem ali no físico da Ciudinha, essa parte do abdômen. E uma outra curiosidade sobre ela, ela corre, ela faz algumas maratonas. Eu acompanho ela no Insta. Achei bem legal. Então, uma atleta híbrida que a gente tem dentro da categoria. Observando braços finos de ambas as atletas, mãos, que nem eu falei, ó, posicionada bem aqui, ó, nesse arco que a gente tem, que faz ali na cintura, da linha de cintura. Ombros da Emily não é tão arredondado, mas ele tem uma leve marcação aqui. A Ciudin, ela tem o ombro mais arredondado, se a gente parar para analisar de perto. Pernas. A Emily parece ter um pouquinho mais o quadríceps desenvolvido quando a gente olha pra Ciudin, ó. Tanto que aqui a gente vê bem certinho o vasto lateral dela marcando e que a gente já não vê tanto. Mas eu acredito que esses são os principais detalhes. O pé da Ciudin na pose tá um pouco mais lateralizado do que o da Emily também. Vamos dar uma olhada, então, em relação à pose de costas, o que a gente tem. Vamos lá. Pose de costas. Na minha análise, eu percebo que a Emily, ela é um pouco mais estreita. Então, ó, a gente tem aquela marcação de físico ampulheta, que chega até aqui, vem pra cá no glúteo, cresce um pouquinho, cresceu, aqui fechou. Aqui, deixa eu puxar mais um, ó. Então, a gente tem esse físico ampulheta aqui dentro da Emily, que eu acho uma estrutura muito bonita. Eu acho que o glúteo dela é mais arredondado do que o da Ciudin. É um pouquinho mais redondo aqui, ó, nas laterais, se a gente observar, tem um pouquinho mais de volume. E a Emily não tem quase nada da gota aparecendo, é muito suave, muito sutil, sabe? Que é o que é a proposta também da categoria. Ó, aqui ó, posterior também não marca muito. E quando a gente olha para a Ciudin, o que a gente tem de comparação? A gente também tem esse físico ampulheta, só que eu acho que ele não é tão bem desenhado quanto o da Emily. Ele forma aqui a ampulheta, se a gente pegar, mas eu acho que o da Emily ainda é mais equilibrado do que o da Ciudin. Mas são físicos muito parecidos que eu observei. Glúteo não é tão arredondado, mas ele tem seu aspecto cheio que a categoria pede. E o início da gota um pouco mais acentuado do que quando a gente olha para Emily. Eu acredito que essas são as minhas principais percepções em relação às duas classificadas que a gente tem para o Mr. Olímpia. Mas antes de encerrar esse vídeo, vamos dar uma olhada para a apresentação das atletas, que é um ponto que eu vejo que às vezes a gente deixa escapar, que a gente não analisa a apresentação e é um ponto muito importante. Vamos dar uma olhada para ambas as atletas aqui e ver a apresentação delas. Então, essa aqui é a apresentação da Ciudin, muito delicada, que ela chega e já faz a pose direto,
fazer a transição. Dá uma leve parada ali, mas já faz um giro direto. Pose de costas, dá pra ver que ela não expande tanto o dorsal. Muito bonita a pose. E aqui a saída. Muito delicada. Agora vamos dar uma olhada na apresentação da Emily. Eu particularmente gosto muito da apresentação que a Emily faz. Inclusive ela dá aulas de pose também. Ó, a apresentação da Emily. Eu acho mais elegante a apresentação da Emily, tá? É que ela joga todo o cabelo, só que mais rápida também. Eu acredito que talvez ela poderia ter sido um pouquinho mais devagar. Eu não sei se esse vídeo foi acelerado ou não, mas eu acho que ela poderia ter sido um pouquinho mais devagar. Mas ó, um físico muito bonito. Bem elegante. Bastante sorriso. É isso, então essa foi a apresentação entre as duas atletas. Esse é o vídeo de hoje. Basicamente a análise que a gente teve ali dos shows profissionais que aconteceram dentro da categoria Fit Model. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se você concorda, se você discorda, se você tem um outro ponto importante que você queira mencionar sobre a Fit Model, dar a sua opinião sobre. É muito importante que a gente consiga trocar e entender se a gente tá tendo a mesma linha de raciocínio. Eu acredito, pelos dois shows profissionais, que a gente tem sim um padrão se formando dentro da Fit Model. São físicos muito parecidos, tanto da Emily quanto da Siyu Jin. São físicos bonitos, só que, como eu disse, nada chama muita atenção. E se a gente unir a Fit Model em duas palavras, seria harmonia e elegância e delicadeza. E eu acredito que esses são pontos muito importantes quando a gente vai olhar para a categoria e a gente vai buscar, seja um Pro Qualifier, seja no amador. E são pontos que, conforme a gente vai construindo algo no Pro, isso vai ser refletido dentro do amador. Eu não sei em quanto tempo, como que é essa constância de verificação dos árbitros para o que está acontecendo no Pro, mas eu tenho certeza que eles estudam e eles olham lá para fora para isso começar a refletir dentro dos nossos shows amadores que a gente tem aqui no Brasil ou espalhados pelo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez reforço que essa é a forma que eu tenho de ajudar na consolidação da categoria, divulgar a Fit Model e também trazer um pouco do que está acontecendo no cenário, parabenizar as atletas que estão ajudando nesse crescimento também. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam, compartilhem, comentem e me sigam nas redes sociais para acompanhar tudo que eu tô postando por lá e também a minha preparação para o meu próximo campeonato, que é em maio. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau, amigos!